no capítulo 52, os últimos 3 versículos do 52 e os 2 primeiros do verso 53. Pelo menos esse aqui é um texto muito conhecido de todos, que fala da aparição, das dores e da glória do Messias. Diz assim a palavra do Senhor: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que os demais, os de qualquer outro, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Meus irmãos, toda esta semana essa passagem esteve martelando na minha mente, e eu estive vendo muitas coisas acerca não somente da profecia de Isaías, que é chamado profeta messiânico. Segundo os estudiosos, ele teria vivido e profetizado aproximadamente 700 anos antes de Cristo, e quase ao final do ministério de Isaías começa o ministério de Jeremias. Mas nenhum outro profeta foi usado por Deus de maneira tão clara para apontar aquele que seria, ou como seria, o Messias, o desejado de todas as nações. Há um tempo atrás eu vi um vídeo em que um moço, não sei se ele é judeu, eu penso que ele deve ser judeu, ele sai pelas ruas de Jerusalém com a Bíblia hebraica, com a Bíblia hebraica aberta, nesse livro, nesse capítulo, e ele pega as pessoas na rua e ele pede que elas leiam isso aí e pergunta para elas: de quem você acha que o profeta está falando? E 90% quase todas dizem que o profeta fala do Messias. Ele então prega acerca de Jesus, e ele tem conseguido um sucesso extraordinário, porque ele fala uma linguagem que eles entendem. Hoje eu quero falar com vocês, eu quero me prender muito mais, tão somente no versículo 2 do capítulo 53 de Isaías, porque eu diria assim, é uma espécie de um versículo que introduz o assunto, que é como se Isaías estivesse no tempo em que Jesus surgiu. É como se Isaías fosse levado pelo Espírito para Jerusalém do tempo de Jesus e pudesse ver Jesus. O Novo Testamento, ele não fala nada, ou quase nada, acerca do aspecto externo de Jesus. A única menção que ele fala é que Jesus tinha uma túnica muito boa, tanto que os soldados não quiseram rasgá-la e fizeram sorteio para ver quem ficaria com ela. E diz assim: porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer em formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Neste versículo, que eu chamo de uma espécie de introdução a toda a revelação que o capítulo 53 traz,
Mas nesse versículo em especial, o profeta descreve a aparência, aquilo que seria a aparência humilde de Jesus, e o fato de não haver nele, assim, na sua postura física, na sua maneira de se apresentar, nada que pudesse corresponder, porque ele seria, como descendente de Davi, ele seria o rei, né? Os judeus esperavam um rei terreno. Esperavam alguém que chegasse com, quem sabe, em cima de um cavalo branco e convocando o povo para a luta. Nada em Jesus prefigurava ou mostrava ou evidenciava aquilo para o qual Deus o escolhera. Ele teria uma origem tão humilde, que essa própria origem humilde seria um fator negativo contra a aceitação dele. É suposto que os reis nascessem em berço de ouro. Jesus nasceu numa manjedoura. Mas o profeta ele já começa aqui dizendo como seria o trabalho de quem tentasse explicar, justificar ou anunciar Jesus como sendo o Messias. Ele começa com uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Eu quero dizer a vocês, a tantos quantos me ouvem aqui, em outros lugares, que essa pergunta feita 700 anos antes da manifestação do Senhor Jesus, ela é a pergunta que acompanha a igreja, acompanhou os discípulos, acompanhou os apóstolos. Assim como o faraó não creu na mensagem que Moisés levou, todos os imperadores, os reis da terra, a maioria deles, não consegue crer na mensagem que apresenta Jesus como Senhor e Salvador. Quem deu crédito à nossa pregação? É como se Isaías estivesse no dia do grande trono branco, lá naquele dia do juízo, e ele pudesse se dirigir a uma plateia formada, quem sabe, desde os patriarcas, passando pelos apóstolos e até os mártires da igreja, e ele, quem sabe, para consolar, ele pudesse começar um discurso assim: meus irmãos, vocês que sofreram tanto, quem deu crédito à nossa pregação? Que base? Como é que podíamos... qual o fundamento que trazíamos para que ele pudesse ser recebido? Quem deu crédito à nossa pregação? Vocês vão observar que em Jerusalém ninguém o esperava. E a segunda pergunta é: e a quem foi manifestado o braço do Senhor? Ou seja, através de quem o Senhor se manifestou? Quem Deus escolheu para que essa mensagem fosse levada? Jesus respondeu essa pergunta quando ele disse assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Portanto, já começava o Senhor ali a traçar como seria, como a igreja iria se expandir. Não através de pessoas que eram grandes, nem pessoas que tinham, que fossem sábios, nem pessoas que tivessem muito dinheiro, nem pessoas que fossem, assim, pessoas que tivessem importância na sociedade, mas sim os pobres e os pequeninos, como nós. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, ainda eu estava lá em Moçambique, uma viagem atribuladíssima, né? Não conhecia nada daqueles lados ali. Foi a primeira vez também que eu tive o desprazer, desculpe os franceses, de pousar em Paris.
povozinho desagradável esse, com os estrangeiros. Eu lembro que eu cheguei para tomar informação, porque aquilo ali, o aeroporto Charles de Gaulle, era uma coisa, ainda é uma coisa moderna, apesar de ter muitos, mais de talvez 30 ou 40 anos, e eu fui tomar informação acerca de onde era, né, eles chamam de satélite, né, o lugar onde você vai para tomar o seu voo, e eu cheguei até a banca e disse para a moça lá, fiz a pergunta para ela em inglês, gastei um pouco inglês que eu tinha, né, que tem morando em Moçambique, fiquei sem nenhum mais para o resto da viagem, e ela disse, ela respondeu em francês, e eu disse para ela, já não fala francês. E ela continuou, e eu disse, já não fala francês. Ela disse, tu estás falando francês. E foi só isso, eu saí, e tinha um policial por perto, e eu vi que a polícia francesa, ela é diferenciada. Ele me viu e viu que eu estava aflito e disse, eu vou te levar até lá. E eu preguei numa igreja, a nossa vida é cheia de histórias assim. Tinham roubado a minha Bíblia, né, Beto? Lembra? Eu me queixei, dando aula de escola bíblica, e eu deixei a Bíblia no estante e fui até a padaria comprar um pão, que naquele tempo lá em Moçambique, não sei como tem pessoas que querem e ainda votam em comunistas, né? Eles não sabem o que é isso, não sabem o que é comunismo, não sabem o que é comunismo. O Beto sabe bem. A gente ouvia falar, né? Lá no lugar tal vai ter pão. A gente corria para lá. Ficava ali na bicha, na fila, horas, até desde a hora que estava amassando o pão até a hora que saía. E eu fui comprar o pão, porque tinha uma padaria atrás mesmo da igreja. Eu senti o cheiro do pão assando, corri para lá, comprei pão, mas quando eu voltei, a Bíblia tinha ido embora. E aí eu cheguei na América, irmão Carlos, sem Bíblia. Ninguém me conhecia. Eu lembro que me puseram na casa do pastor, lá sentado na sala. O pastor não me conhecia também. Todo mundo que passava por mim olhava assim. E aí depois a irmã disse, sabe o que é? Eu achei que o senhor era africano, que o senhor não falava português. E eu fiquei assim mesmo. Eu disse, pastor, o senhor pode me emprestar uma Bíblia? Por quê? Porque eu não tenho Bíblia. Imagina um visitante que vem de fora para pregar na sua igreja sem Bíblia. Por isso é que a mensagem do Evangelho, o Senhor escolheu as pessoas simples. Você não precisa ter aparência para falar de Jesus. Você precisa ter experiência com Ele. Você não precisa ter letras para falar de Jesus, porque Ele disse assim, olha, não se preocupem quando vocês forem levados à presença dos grandes, porque o meu Espírito vai falar através de vocês. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelada a vontade? Braço aqui é vontade. A quem foi revelado, ou através de quem se revelou a vontade do Senhor? Essa pergunta tem resposta. Não aos sábios entendidos, mas sim aos pequeninos. E aí, o profeta diz, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. A palavra hebraica traduzida aqui para como subindo, como renovo, significa literalmente subir, subir e subir. Não importa sob que circunstância. Porque quando você ouve, você presta atenção para o texto em si, como raiz de uma terra seca. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de ver em algum lugar que seja deserto. Os desertos sempre não tem nada, não tem árvores, não tem nada. Mas eles têm alguma coisa. Os desertos não são exatamente lugares sem vida. Mas você imagina uma terra árida, porém não que não fosse, mas era uma terra fértil,
Isso se referia, portanto, à nação de Israel. E essa aridez, essa secura, fala da ausência de Deus. Eles tinham o templo, eles tinham o sumo sacerdote, eles tinham os sacerdotes, homens até fiéis, como o pai de João Batista, Zacarias. Embora o sumo sacerdote não fosse exatamente aquele, né? Mas ele representava, ele fazia aquilo que Deus queria. Israel para Deus era uma terra seca. Israel era uma árvore quase sem vida. E então, diz aqui o profeta, subindo como renovo. O renovo, você vai começar, por exemplo, se alguém tem um pé de figo na sua casa, e o figo é a primeira árvore, ela começa a brotar quando o inverno está mais ou menos ao meio, ela começa a dar os primeiros brotos. Você pode procurar flor no figo, você não vai achar, porque a inflorescência do figo é tão pequena que ela já é o próprio figo, é o broto nascendo ali. O broto, portanto, pode significar um galho, uma folha, uma flor ou um fruto que está nascendo. Então, quando você imagina uma árvore aparentemente sem vida, uma terra seca. Imagina como é a raiz de uma terra seca. Mas a Bíblia diz que ele era da raiz e da geração de Davi. Então, não importa o que as pessoas possam dizer acerca de ti, Deus diz que desde o momento que você recebeu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você é parte da raiz e da geração de Davi. Sabe por quê? Porque ele afirma na sua palavra que nós fomos feitos reino e sacerdotes para ele. Então, quando se fala de mudança, de transformação no Evangelho, é exatamente isso. Moçambicanos, angolanos, zambianos, nigerianos, brasileiros, portugueses, chineses, todos nós nos transformamos na mesma, nós deixamos de ser aquilo e vamos para a raiz e a geração de Davi. Somos transformados numa nova criatura. Temos uma nova geração. Somos gerados outra vez. Por quê? Porque em nós nada em nós indica coisa boa. Imagina você, portanto, eu estive dando uma estudada, isso aí me chamou muita atenção. Isso significa que ele surgiria a partir de um tronco envelhecido e desgastado de Israel. Um tronco com praticamente 1.500 anos de existência, mas já envelhecido e desgastado. De uma árvore, portanto, a aparência dela era de morte, porque espiritualmente Israel estava morto 400 anos. O período chamado do Grande Silêncio, desde Malaquias até Mateus, em que Deus não falava, mas de repente aparece aquele rebento, aquele broto. Então, se você olhar, por exemplo, uma árvore que é uma árvore que é selecionada, semente selecionada, e você vê um broto, um rebento, tanto que as pessoas que fazem enxertos, né, elas procuram sempre um galho bom para fazer o enxerto. Ninguém faz enxerto em galho feio. Mas aqui, naquele tronco velho, desgastado, com a aparência de que já morreu e só esqueceu de cair no chão, apareceu aquele rebento, aquele broto. E esse broto tem nome: Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Mas o pior é que a terra também era seca, porque a secura aqui, esse deserto espiritual, é a própria ausência de Deus. E como eu disse, tinha templo, tinha sacrifício, tinha tudo,
mas faltava algo que é fundamental, a presença do Espírito Santo de Deus. E Jesus, quando foi, a primeira vez que ele entrou no templo, ele olhou o templo e viu que o templo se transformara num bazar. Havia lá os que trocavam dinheiro, havia lá aqueles que vendiam pombinhos, enfim, vendiam vacas e tudo. Aquilo não era um lugar de adoração, se tornou um lugar de comércio. E isso nos leva a olhar para a igreja dos nossos dias, esta mesma igreja que aponta o dedo para Israel e chama Israel de povo desviado, povo que não quer Deus, povo que é isso, povo que é aquilo, e essa mesma igreja está permitindo que ela se transforme também num bazar. Se tem uma coisa que eu acho vergonhosa, que eu acho vexatória mesmo, se você vai nessas grandes convenções, nesses grandes congressos, são aquelas banquinhas lá fora que se vende tudo, desde pastel, né, até prato feito, e vende-se tudo ali, tudo. Até a miniatura da arca. Se tem uma coisa que me irrita, as pessoas não terem respeito por aquilo que é santo. Eu entrei numa loja lá no Brasil, e o vendedor, para mim, ele já estava desviado, né? Estava uma arca sendo vendida como ofertório. Sabe o que é? Uma cópia da arca que falava da presença de Deus, com aquele buraquinho para colocar dinheiro dentro. Eu disse, escuta, isso é o melhor que vocês têm, que vocês sabem acerca da arca de Deus? Isto nada mais é do que a igreja se transformando nessa terra seca. A igreja precisa de uma renovação, de uma restauração. O profeta olhava, se você vê todo o capítulo 52, em que é uma mensagem de despertamento, começa a dizer, desperta, desperta. Uma mensagem de despertamento, uma mensagem para sacudir, dizendo assim, olha, retirai-vos, sai daí, não toqueis nessas coisas impuras. Porque foi subindo como renovo. Não tinha parecer e nem formosura. É interessante como as figuras de hoje, né, gostam muito assim de uma aparência. Eu lembro que eu estive vendo aí uma apresentação de um desses pregadores, não vou dizer nem de qual continente, jatinho particular, limusine branca, tinha que ser branca a limusine, tapete vermelho para ele descer do jatinho e entrar na limusine dele, guarda presidencial para acompanhá-lo, aqueles batedores todos. Mas o que eu vejo acerca do Messias é que nada, olhando para ele, como diz aqui, não tinha parecer nem formosura. Não tinha nada que atraísse nele, nada pessoal. Paulo disse, a nossa mensagem não se constitui em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas sim num evangelho de poder. Jesus não tinha aparência, mas ele podia parar uma procissão fúnebre, tocar no caixão e dizer para o defunto, levanta, recebe vida. Ainda hoje ele pode encontrar o maior defunto na rua, pessoa que já morreu nas drogas, que está morto na bebida, morto nos vícios, e ele pode tocar e quer tocar em você, e que você ressuscita em meu nome. Eu quero que você tenha vida e vida com abundância, porque isso ele é Deus.
não precisa de estar numa limusine branca, com as portas douradas, não precisa ter batedores aí para ir à sua frente, nem à sua retaguarda, não precisa disso, embora se eu quisesse, eu podia pedir, e Deus mandaria uma legião de anjos, ele não precisa disso, porque ele é Deus. Amém. Mas não tinha aparência. Quando estava começando o seu ministério, Filipe corre até um moço que ele gostava muito, um estudioso da Bíblia chamado Natanael, e disse para Natanael: vem Natanael, vem aqui ver o Messias. De onde que ele é? Ele é de Nazaré da Galileia. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Será que pode vir alguma coisa lá de Angola, de Moçambique? Do Congo, da Nigéria? Humanamente possível, não. Mas no poder e na unção do Espírito Santo pode vir alguém para revolucionar o mundo com o poder de Deus na sua vida. Porque essa é a especialidade do nosso Deus. Como raiz de uma terra seca. A ideia aqui, portanto, e não isso portanto, é a verdade, ele estaria vindo de uma geração, de uma família já antiga, porém estava descaída, né? Um Israel social, econômica e política e espiritualmente arrasado. Mas foi daí que ele veio. Quando olharam para ele, mas quem é esse aí? Quando ele repreendeu o vento, ele disse: mas quem é este? Quando ele expulsava os demônios, mas quem é esse? Ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe e seus irmãos não estão aqui no nosso meio? Como é que ele faz essas coisas? Porque ele não precisava de beleza, ele não precisava de apresentação. Quando os 2 discípulos, após a sua ressurreição, ao cair da tarde, estavam indo de Jerusalém para Emaús, bem próximo, e Jesus os encontrou e perguntou: do que vocês estão falando? Ele disse: só você, seu desinformado, não sabe o que aconteceu, que prenderam Jesus e mataram e não sei quanto, e fizeram e aconteceram. Ele diz, alguns dizem que ele ressuscitou. Entraram em casa, lavaram as mãos, lavaram o rosto, quem sabe, convidaram Jesus para comer, e é muito bom quando alguém convida Jesus. Você não precisa conhecer Jesus para convidá-lo. E convidaram, mas na hora em que ele pegou no pão, e não fez nenhum milagre, irmão Federico, nenhum milagre, ele só pegou no pão. Quando ele pegou no pão e partiu, eles viram que era ele. Amém. E hoje, ele está aqui para pegar no pão e partir e dar para nós. Amém. Para dizer que nós continuamos a ser parte daquilo que ele é. Esse pão é ele mesmo. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E os vossos pais comeram do maná no deserto. Mas Moisés morreu, os vossos pais morreram. Eu sou o pão vivo, eu não morro. E o alimento que eu dou também não morre. A água que eu dou, ela se transforma numa fonte, tudo diferente. Com ele é tudo diferente. Os judeus tinham uma expectativa grande acerca de como seria o Messias, muito grande. Anos e anos esperando, por um socorro, esperando por uma redenção, mas não faziam nada para isso, não faziam nada para melhorar a sua vida, não faziam nada. Ele não tinha formosura. Interessante, né?
não tinha parecer e nem formosura. Portanto, ele não aparentava ser coisa grande e não tinha nele nada assim que pudesse chamar a atenção. Essa palavra, a origem dela, portanto, seria honra, seria apresentação. Eu disse a vocês uma vez, já 2 vezes eu passei por isso. Uma vez eu estava na Argentina e chegou lá um moço, ele era do Paraguai. Estamos ali nós todos sentados para comer, e ele foi trazido por alguém, e ninguém disse quem era, e ele falou, e entregou lá o cartão dele assim, escrito, isso aqui, profeta. Profeta, a profissão dele era profeta. Fizemos, conversando ali, algumas 2 ou 3 perguntas bíblicas simples, ele não conseguiu responder nada, e só dizia que ele era profeta. Um outro, eu estava hospedado num hotel, eu tinha pregado numa igreja, ele ia pregar nessa igreja nesse dia, ele me entregou, quando eu precisar de alguém, pode me chamar. O cartão dele era assim. Não tinha espaço quase para o nome dele. O cartão, frente e costa, era só o que ele era. Os títulos dele. Mas Jesus não tinha nada disso. Essa expressão, parecer nem formosura, pode ser aplicada ao seu semblante externo também. Também pode ser. As suas vestimentas, enfim, ele era tão igual que, para identificá-lo, Judas teve que dizer, olha, aquele que eu beijar na face, esse é ele. Porque ele não parecia ser o mestre, o rabino, o rabai, ele não parecia ser. Ele não tinha aquele séquito de honra, né? Não tinha aquela comitiva de honra, não tinha aqueles que tocavam trombetas. Os que andavam com ele eram pessoas que não tinham nada, eram os mais pobres da terra. E aqui ele diz assim, e olhando nós para ele, esse nós aqui é Israel. Isaías era um profeta judeu, então ele fala, olhando, quando nós olharmos para ele é como se estivesse lá. Isso tem que estar bem ligado a todo o texto. A ideia, portanto, é que na sua aparência externa, além de não haver beleza, nada que se destacasse, não tinha joias, não tinha um manto de rei sobre ele, não andava numa liteira como Salomão. As pessoas que viam Jesus, talvez até tivessem receio dele, se desviavam dele. Fossem grandes ou pequenos, a reação mais natural era se afastarem dele, porque nada nele atraía. Ele disse assim, nós não víamos nele nada para que nós viéssemos a desejá-lo. Então, o que atrai em Jesus? O que pode levar alguém a se interessar pela pessoa de Jesus? É quando você chega perto dele, ele olha para dentro de ti, como ele olhou para aquela mulher que já há 18 anos sofria, outras de 12 anos também sofria, e essas mulheres tremendo nem olhavam para ele, e ele só disse o quê? Vai, a tua fé te salvou, vai, não peques mais. Ele está interessado muito na tua saúde física, mas muito mais na tua saúde espiritual. Eu sei que há pessoas aqui nesta tarde que estão precisando de um milagre. Elas estão precisando de uma cura na sua vida. Há pessoas aqui que não entendem por que tem essa doença que tem.
Você já se perguntou, mas o que é que eu fiz, Senhor, para merecer esse sofrimento? Você não fez nada. Mas uma coisa eu posso te dizer, quem sabe esse seu sofrimento é para que Deus possa ser glorificado na tua vida hoje. Por mais que as pessoas tentem desenhar o rosto de Cristo, e houve aí um cidadão qualquer aí no primeiro ou segundo século da história da igreja que fez uma descrição do que seria Jesus, mas é muito difícil alguém dizer como é que ele era. Não ficou nada, nem um autorretrato, nem nada, nem coisa nenhuma. Então não dá para imaginar uma coisa comum quando se tem uma visão. As pessoas têm uma visão de Jesus, ninguém consegue lembrar como é o rosto dele. Ninguém consegue lembrar. Sabe que é ele, mas ninguém consegue lembrar o rosto dele. Porque nós não vai chegar o dia que vamos estar com ele face a face. Vamos estar com ele cara a cara, vamos estar para sempre com ele. Ali sim vamos conviver com ele. Até lá nós vamos viver nessa esperança. Que ele surgiu, segundo a profecia de Isaías, um renovo. Algo que está nascendo. Ele quer nascer na tua vida, ele quer nascer na tua família, ele quer nascer no teu casamento, ele quer nascer no teu trabalho, ele quer nascer na tua vida, assim como ele nasceu lá em Israel. Israel estava oprimido, você pode estar sendo oprimido. Israel estava subjugado, você pode estar subjugado. Israel estava debaixo do domínio de alguém, você também pode estar debaixo, mas ele quer ser o Senhor da tua vida. E ele não vem com aparência grande, ele vem com uma aparência pequena, um broto, um renovo. Agora tem uma coisa, esse broto ninguém pode parar. Não existe força na terra que consiga deter o nascimento desse pequeno broto, desse renovo, nessa árvore envelhecida. Naquela altura, Israel, a igreja está indo para o mesmo caminho, a igreja está se tornando uma árvore envelhecida também. Em vez dela ser a noiva de Cristo, ela está ficando cheia de rugas, cheia de dificuldades, ela está incorporando a si mesma coisas que não tem nada a ver com ele. Mas ele ainda é a vida da igreja. Ele é o renovo escondido na igreja. Ele vem, mesmo que seja numa terra seca, uma raiz, um tronco envelhecido, ele é aquele que vai fazer tudo novo. Ele diz assim: eu farei brotar rio no deserto, eu farei flores no deserto. Ele diz, ele vai fazer, ele quer fazer. A tua vida é um deserto, ele quer fazer florir a tua vida. A tua saúde é um deserto, ele quer fazer florir a tua saúde. Ele quer fazer aquilo que ele é, aquilo que o profeta diz que ele veio fazer. Porque diz aqui, interessante expressão aqui no capítulo 52, verso 15, assim borrifará muitas nações. Sabe o que é borrifar, né? Quando você pesa, é aquele spray, né? Isso é borrifar. Não é uma tempestade, não. São gotículas, mas são gotículas que vão limpar. Você aplica aquilo para limpar. Não se limpa, o bom produto é aquele que não precisa usar muito para limpar, certo? A presença dele traz limpeza. Na presença dele o mal vai saindo. É isso que as pessoas precisam saber de Jesus. Que o maior milagre que ele faz é que transforma vidas. Por que o testemunho grande tem que ser só, eu estava quebrado e agora eu tenho 3 casas? E por que não diz assim, olha, eu estava lá, caído no vício, na mentira, no pecado, e hoje eu sou uma nova criatura e estou indo para o céu. Esse é o trabalho dele. Para isso ele nasceu numa terra seca, numa terra sem esperança, numa terra sem vida,
numa terra que não prometia nada. Ele é Jesus. E interessante que o profeta já começa com a pergunta que vai estar lá no fim dos tempos. Mas quem acreditou? Quem deu crédito à nossa pregação? Você já imaginou quantos reis, quantos presidentes, quantos governadores, quantos comandantes vão estar naquele dia ali? Do lado direito, pouquíssimos, com certeza. Porque não deram crédito à pregação. Eles vão olhar daqui para lá e dizer, mas aquele ali não é o Frederico aí? Aquele não é o Enoque? Mas aquele miúdo, ele não era nada. Não, ele escolheu o lado certo. Deu crédito à pregação. Deu crédito à pregação. Se hoje você der crédito à pregação, porque ele diz, olha, se hoje eu bater na tua porta, abre, eu quero entrar. Ele está borrifando, até é isso. A igreja não é uma tempestade. A igreja não é como uma cascata de águas. A igreja vive de borrifa. A igreja continua borrifando o mundo com a palavra de Deus. Para ver se essa mancha chamada pecado vai sendo tirada pouco a pouco. Por isso ele diz assim, salvai todos aqueles que estão condenados ao inferno. Salvai, salvai. Porque é isso que ele veio fazer. Mas Isaías começa a sua mensagem com uma pergunta triste. Quem deu crédito? Quem deu crédito? E para encerrar, eu só vou mencionar aqui os versículos, eu não vou falar sobre eles. Era desprezado. E o mais indigno entre os homens, homem de dores. Experimentado dos trabalhos. Imagina um carpinteiro com as ferramentas que tinha no tempo de Jesus. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Porque ele não tinha aquela aparência brilhante de um ídolo do futebol, ou do cinema, ou da política, né? Ou um multimilionário como esse Elon Musk, né? O homem aí da Tesla. Mas é diferente desses aí, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Agora, antes da Santa Ceia, eu vou orar por cura aqui. Eu vou orar por cura aqui nesta tarde. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Veja que Isaías usa o verbo do tempo passado, foi. Isso aqui é um discurso da eternidade. Esse aqui é um discurso a ser proferido na eternidade. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas enfermidades e as nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos colocar de pé, irmãos. Irmãos, a paz do Senhor para todos. Hoje é dia 3 de julho de 2022, domingo. Estamos aqui com o pastor Bento, sua esposa, e uma parte da igreja ali no bairro do Vaz. Hoje é a primeira semana, todos se reúnem aqui na igreja central para a Santa Ceia. E hoje também para dar uma boa notícia, que nós já vamos poder comprar o primeiro terreno. Já está separado o recurso para se comprar o primeiro terreno dos 2 que vão compor a Igreja do Vaz. Aqueles que têm cooperado conosco, que se alegrem com essa boa notícia, Deus abençoe a todos.
Hoje é dia 4 de julho de 2022, estamos iniciando a restauração da primeira parte da casa que foi queimada. Onde era o escritório da missão aqui, nós vamos sacrificar o escritório e vamos ampliar a casa do administrador. Como eu disse, vamos fazer maior e mais forte. Essa outra casa aqui, por enquanto, nós não temos condições de mexer nela, porque daqui nada se aproveita. Mas ali, como alguma coisa ainda está boa, vamos aproveitar, refazer uma parede inteira, trocar o telhado, tudo. Esses dois rapazes aqui, o Joaquim e o Dino, são os pedreiros responsáveis por essa obra aqui.